Hoje a gente vai derreter metal. Essa aqui é uma aula especial do nosso curso Maker. Quando a gente falou das ferramentas elétricas, muita gente disse que estava faltando ferro de solda. Na real, não estava faltando. A gente separou para uma aula extra porque tem muita coisa para falar aqui. Solda é uma das coisas mais básicas quando a gente fala de eletrônica ou de Arduino. Dá para soldar componente na placa, componente com componente, componente com fio, fio com fio. E além de a gente criar uma conexão elétrica entre eles, a gente também cria uma conexão mecânica. A gente faz com que um fique grudado no outro. E tudo isso é muito importante. Antes de qualquer coisa, a gente tem que usar óculos de proteção na hora de soldar, tá? Porque pode voar pedacinho de estanho incandescente no seu olho. Incandescente também é um pouco de exagero, porque ele não vai estar vermelho soltando luz, mas... Ou seja, uma bolinha de metal líquido que não vai fazer nada bem. Além de tudo, quando você for cortar as perninhas dos componentes, também voa no rosto. Então sempre óculos de proteção na hora que for mexer com solda. Segunda coisa que você tem que pensar é que você está mexendo com um ferro quente, que é muito quente. Isso aqui poderia servir, por exemplo, para fazer lindas tatuagens de você, que você nunca mais vai esquecer do ferro de solda. Então tem que tomar cuidado para você não encostar nele enquanto estiver ligado. Aliás, só deixa ligado enquanto precisar ficar ligado, né? Para ficar na tomada dias e dias. E tem que usar sempre um suporte para o ferro de solda. Essa chapinha galvanizada vem com ferro de solda, geralmente. Ela é bem simplesinha e é ruim se você usar a chapa sozinha, colocar só o ferro aqui em cima dela. Porque ela é muito leve, se você esbarrar no fio ou no ferro, ela vai cair. Então a gente pregou aqui num pedaço de madeira e também fez um suporte em V, com parafuso em V, para colocar assim. Então a gente coloca aqui em cima da mesa e o negócio fica seguro. Outro tipo de suporte muito comum é esse arame enrolado no formato cônico. Esse aqui tá junto de uma terceira mão e de uma lupa. Essa terceira mão a gente vai ver daqui a pouco para que serve. Ele eu acho até mais seguro do que essa chapinha, dá para fazer em casa com arame. Eu acho que esse é um projetinho que vale a pena a gente fazer aqui, nem sei se precisa fazer vídeo, mas eu gosto mais desse tipo de suporte. E o terceiro que eu acho melhor ainda é esse aqui que já vem com uma esponjinha, a gente vai explicar daqui a pouco para que ela serve. Você coloca o ferro nesse buraco e ele fica muito bem encaixado. Lógico que não adianta você ter um ótimo suporte se você não deixar a bancada minimamente livre e organizada. Então não vale a pena ter coisas que estão depois do ferro, que você tem que pegar, passar a mão por cima dele, dar uma cotovelada nele, cair no chão, etc. Senão vai dar porcaria. Mas uma coisa que você tem que tomar cuidado é com a fumacinha que sai no momento em que você está soldando. Aquilo não faz bem para a sua saúde. Então o ideal é fazer isso no ambiente ventilado ou colocar algum ventilador artificial para tirar aquela fumaça de cima do seu nariz. Porque normalmente você vai estar olhando ali o que você está soldando e a fumacinha vem exatamente nos dois buraquinhos na sua narina. Aqui no Manual do Mundo você não costuma ver, mas a gente tem um ar-condicionado aqui em cima, que ele tem um ventilador próprio e ele empurra essa fumacinha para longe. Última dica é você lavar muito bem as mãos depois que soldar e não comer enquanto estiver soldando. Daqui a pouquinho você vai entender por quê. Na hora de você comprar um ferro de solda, você vai perceber que existem potências diferentes. Normalmente vai de uns 15 até 60 watts. Como você vai saber qual você precisa? Bom, de 15 até 20 watts, mais ou menos, você vai usar para soldar componentes pequenininhos e mais delicados, tipo um circuito integrado, um transistor. É esse ferro aqui, você pode ver que a ponta dele é até mais fininha. De 30 até mais ou menos uns 45 watts, serve para soldar praticamente qualquer coisa, mas se você for soldar uma coisa muito delicada, você tem que deixar o ferro de solda pouco tempo ali para ele não esquentar demais e estragar o componente. Se você for soldar uma coisa muito grande, você vai ter que deixar o ferro de solda muito tempo lá, vai gastar um pouco mais de tempo. Mas ainda assim, esse ferro aqui, que é o de 40 watts, é o padrão, é o mais basicão. Se você for comprar, compra o de 40, 45 watts, que é o que vai servir para praticamente tudo. De 45 até 60 watts são os ferros mais esquentadinhos. Eles servem para soldar componentes eletrônicos maiores, mais parrudos, ou até para soldar fios mais grossos, ou ainda para soldar alguma coisa que nem seja elétrica, soldar um arame com outro, por exemplo, que nem a gente fez naquele vídeo do barquinho a controle remoto. Uma opção mais cara, mais avançada, é você ter uma estação de solda. A vantagem dela é que você consegue controlar a temperatura, ela esquenta muito rápido, troca as pontas do ferro de solda com facilidade. Essa aqui vem ainda com um sopradorzinho térmico para você poder tirar os componentes. Enfim, ela tem várias funcionalidades mais detalhadas, só que custa caro pra caramba. Fica tranquilo que você não vai precisar disso aqui, dá para fazer todos os projetos do Maker com um ferro de solda de 40 watts.
Além do ferro de solda, você vai precisar daquele araminho de solda, que a gente vai chamar simplesmente de solda. É ele que vai derreter e vai unir as duas peças de metal, é ele que vai fazer a solda em si. Isso aqui, ele é uma mistura de estanho com chumbo, na grande maioria das vezes uma mistura que a gente chama de 60-40, 60% de estanho, 40% de chumbo. E chumbo é aquele metal que não faz muito bem para nossa saúde, é por isso que depois que você mexer com isso aqui, você precisa lavar a mão. E é por isso que você não pode ficar comendo enquanto está mexendo com a solda que tem chumbo. E tem uma coisa óbvia, mas não é tão óbvia assim, que você não deve cortar isso aqui com o dente. Quando eu era criança eu achava lindo pegar esse fiozinho de solda e cortar com o dente para mostrar que eu conseguia cortar um arame com a minha boca. É uma burrice muito grande. Uma coisa que você tem que prestar atenção na hora de comprar, além de ver se você está comprando a liga 60-40, é na bitola da solda. A bitola é o diâmetro desse fiozinho, que pode ser de meio milímetro, de 0,8 milímetro ou de 1 milímetro. Essas são as medidas mais comuns. Quanto mais fininho ele for, mais fácil vai ser derreter, e o fininho você vai usar principalmente para coisas pequenininhas e o mais grosso para coisas maiores. No geral, é melhor ter o meio termo, que é 0,8. Então, se você for comprar, já compra logo o 0,8, que resolve a maioria dos problemas. E agora vem uma parte que vai fazer toda a diferença na qualidade da solda, uma coisa que a gente fez errado no Manual do Mundo até começar esse curso Maker, quando eu estudei um monte sobre solda, comecei a acertar todas as soldas que eu fazia, que é a limpeza do ferro de solda. Primeira coisa é que a ponta do ferro de solda tem que estar muito bem limpa. Se você não limpar, vai começar a se acumular uma crosta aqui, de resto de sujeira da solda, de óxido, de tudo quanto é tipo, e aí você não vai conseguir mais esquentar o que você precisa esquentar e a ponta vai se degradando, ela vai quebrando toda, vai ficando toda zoada. Parece que eu tô exagerando, mas eu vou mostrar o ferro de solda original do Manual do Mundo. Olha só, esse aqui é um ferro de solda novo, 0 km, que nunca foi ligado. Esse aqui é um ferro de solda que a gente tem usado agora com bastante cuidado, limpando a ponta. E esse aqui é o ferro de solda que tem uns 5 anos que estava aqui, a gente usava para tudo quanto é coisa e nunca limpava. Você viu o terror, né? Então como é que a gente limpa o bichinho? Primeira coisa, a gente tem que estanhar a ponta na primeira vez em que usar o ferro. Estanhar na ponta. Vamos estrear esse ferro de solda aqui então, para te mostrar. Estanhar é simplesmente colocar um pouquinho de estanho na ponta do ferro de solda e depois limpar o excesso. Esse estanho vai proteger a ponta do ferro de solda. Se você for uma pessoa caprichosa, essa dica de estanhar vale também para quando você terminou de soldar e for guardar o ferro de solda. Quando o ferro já estiver quente, você já está soldando ali alguma coisa, você tem que criar o hábito de limpar a ponta do ferro de solda toda hora. Mais ou menos como se fosse limpar a boca quando está comendo alguma coisa. Você sempre dá uma limpadinha, porque toda hora tem alguma sujeira. Como é que a gente limpa a ponta do ferro de solda? Tem dois jeitos. Você pode usar uma espuma vegetal, que nem essa aqui. Aqui ela tá seca, ó. Eu vou molhar a espuma vegetal, você vai ver que ela cresce um pouco. E aí é só você passar a ponta do ferro de solda nessa esponja molhada. Uma outra opção é você usar uma esponja metálica, que nem essa aqui. Se eu soldou, é só limpar, dar uma passadinha na ponta do ferro de solda e fazer isso antes de guardar o ferro de solda também. Eu prefiro essa aqui, porque não tem risco de você derreter a esponja, porque não molhou um pedacinho direito e também a água não vai agredir a ponta do ferro de solda. Eu sei que você pode ficar com preguiça de comprar essas coisas específicas para solda, mas tem 3 gambiarras que é melhor você não fazer. Primeira é, em vez de usar uma esponja vegetal, usar uma esponja comum daquela amarela de lavar louça. Isso não é legal, porque se você esquecer de molhar um pedacinho dela, ou ela começar a secar, ela vai derreter e grudar na ponta do ferro de solda e aí você vai ter uma meleca horrorosa lá na ponta. A segunda coisa é trocar isso aqui por uma palha de aço ou por uma esponja comum daquela que você compra no supermercado, que é bem parecida com essa aqui. Qual é o problema? É que essas de limpeza, elas vão riscar a ponta do ferro, e a ideia não é essa, a ideia é só limpar. E a terceira coisa, que eu admito que a gente já fez muitas vezes aqui no Manual do Mundo, é que você não deve, em hipótese alguma, jamais nem pensar em lixar a ponta do ferro de solda e nem passar uma lima ali. Mas existe um truque, uma gambizinha que dá pra fazer sim. Você pode pegar um bom pedaço de papel higiênico, molhar bem e limpar a sua ponta de ferro de solda. E se chegar num ponto em que a ponta do ferro de solda já tá toda esquisita, cheia de buraco, cheia de crosta, que você não consegue limpar mais, dá pra trocar só a ponta. Você desparafusa aqui e tira a ponta, não precisa trocar o ferro inteiro. Vamos colocar a mão na massa, né? Vamos soldar alguma coisa. Eu vou soldar um componente numa placa. Então eu tenho aqui um resistor e eu vou soldar nessa placa universal genérica.
Ela funciona de um jeito muito parecido com a placa verde dessas de circuito impresso, mas ela serve pra gente colocar qualquer coisa nela, né? Vem pronta para você fazer o circuito que você quiser. Então ela tem um monte de furinhos, a separação entre esses furinhos é a mesma da protoboard, que a gente já estudou, e em volta de cada furo tem um círculo de cobre que facilita muito a nossa solda. O componente sempre vai desse lado, que não tem cobre nenhum, e do lado de baixo a gente faz as soldas. Antes de qualquer coisa, fica a dica para você jamais soldar coisas que estejam ligadas na fonte, né? Soldar coisas que estejam ligadas na energia elétrica. Eu vou dar uma limpadinha aqui na placa com álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico você encontra em lojas de eletrônica para limpar coisas mesmo, porque pode ter algum tipo de gordura, alguma coisa aqui que vai atrapalhar a solda. Primeiro eu vou pegar o componente e dobrar os terminais dele. O ideal é fazer isso com um alicate de bico longo. Depois eu vou passar o componente pela placa e do outro lado vou abrir um pouquinho esses terminais, que é para ele não cair muito fácil. E olha agora, eu vou encostar a ponta do ferro bem na junção da ilha, que é esse círculo de cobre, com o terminal do componente. Você encosta, espera um pouquinho para esquentar as duas partes e logo em seguida coloca a ponta da solda entre o terminal e a ilha e logo tira. Terminou de soldar, já limpa o bichinho, se não for usar mais já tira da tomada. Tem uma tentação que todo mundo tem, é que dá uma soprada aqui pro negócio endurecer mais rápido. Isso é ruim, prejudica a solda. O ideal é deixar ela endurecer naturalmente. Você vai ver se a solda ficou boa, se ela é uma gotinha brilhante, bonitinha. Você olha a solda e fala, nossa, que orgulho daquilo que eu fiz. Se ela tiver fosca, com uma cor meio opacona, assim, esquisita, deu errado. A gente chama isso de solda fria, significa que o estanho não derreteu na temperatura certa, corre o risco de quebrar ali, de rachar, é melhor fazer de novo. Se você tiver com dificuldade de fazer uma solda decente, porque ou a placa ou os terminais dos componentes estão com algum problema, alguma sujeira, oxidado, tem duas soluções. Primeiro, você pode passar uma lixa de unha ou uma lixa bem fininha ali no terminal dos componentes, naquela perninha, para limpar a sujeira. Ou você pode usar também um fluxo de solda, que existe em pasta ou... Deixa eu abrir aqui para você ver. Pasta ou líquido. Você coloca isso aqui também ali no terminal dos componentes e depois solda em cima, você vai ver que a solda vai aderir de um jeito mais fácil. E depois que deu tudo certo, você pode pegar um alicate de corte rente e cortar rente o que sobrou aqui dos terminais. Vamos pro próximo nível aqui, que é soldar coisas sem a placa. Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil. Vou soldar fio com fio. Então primeiro eu vou fazer uma boa junta mecânica, ou seja, eu vou prender um fio bem enroladinho no outro, como se eles já ficassem fisicamente presos, e depois é simples. Vou encostar o ferro, esperar esquentar, colocar a solda, vai derreter e aí tirar o ferro. E depois cortar as pontinhas que sobraram. Isso aqui fica muito forte, muito resistente. A desvantagem aqui, se você precisar desmontar por algum motivo, vai ser um tremendo problema. Provavelmente tem que cortar fora, não dá para derreter essa solda e desvirar todo o fio. Então existe um outro jeito de soldar que fica mais fácil de desfazer depois. Vou soldar um LED no resistor e agora eu preciso de um jeito um pouco melhor para segurar isso aqui. Vou usar esse instrumento que é uma terceira mão. Ele tem duas garrinhas aqui na ponta, essas garrinhas se movimentam em tudo quanto é sentido e direção, e aí fica fácil de eu organizar as coisas que eu quero soldar. Isso aqui é relativamente caro, então dá para você improvisar usando um alicate, prendendo com alguma coisa ali que segure os componentes. Primeiro então, eu vou fixar o LED de um lado, o resistor do outro, uma ponta não precisa estar encostando na outra, e vou estanhar os dois terminais. Vou derreter um pouquinho de solda em cima de cada ponta. Depois eu organizo de novo a terceira mão e faço um terminal encostar no outro e esquento de novo com o ferro de solda. Como os dois terminais têm solda, eles vão se unir. Você percebeu que esse segundo jeito, apesar de ser um pouquinho mais difícil de fazer a solda, ele vai ser muito mais fácil se precisar soltar depois. Última coisa que você pode querer fazer aqui é isolar o que foi soldado, porque dependendo de onde você colocar, né, ele pode dar curto, alguém pode colocar a mão, etc, pode dar errado. Tem dois jeitos básicos de fazer isso. O primeiro, mais antigão, seria usar um pouco de fita isolante e enrolar aqui em volta. A desvantagem da fita isolante é que ela fica um serviço meio porco, um pouco melequento. Eu gosto de usar quando está numa posição muito difícil e que não tem outra opção que não seja usar a fita isolante. Mas o melhor mesmo é esse negocinho aqui. Isso aqui é um tubo termorretrátil ou espaguete, como o pessoal chama aí. O que ele faz? Você coloca em volta da sua emenda e passa alguma coisa quente ali. Pode ser um isqueiro, um soprador térmico, e ele vai encolher e agarrar
isolando completamente. Você pode ver que tem tubos aqui de vários diâmetros diferentes, eu vou cortar o que fica melhor, colocar em cima da minha emenda, passar um isqueiro embaixo por um período bem curtinho e olha só como fica muito bem encaixadinho. Desvantagem disso aqui, primeiro que você tem que colocar normalmente o tubo antes de fazer a solda, porque se esses dois fios estivessem presos a uma placa, por exemplo, não tem como eu passar o tubo pela placa para ele chegar até aqui. Se você esquecer, já era. Outra coisa é que se você quiser desfazer, vai ser chato também. É difícil de cortar fora, de tirar com estilete, não sei o quê. Se você for fazer um isolamento temporário, o ideal ainda é usar a fita isolante. E outra coisa, na hora de esquentar não pode ficar muito tempo aqui, senão além de ele encolher, ele começa a derreter, forma bolha, etc. Um outro jeito de esquentar, que é mais prático, mas tem que tomar muito cuidado, é usar uma parte do ferro de solda, usar essa parte que já está um pouco para trás da ponta aqui, mas ainda na ponta, e passar rapidamente por baixo do tubo termorretrátil. Aí você faz ele encolher e não precisa usar um isqueiro, mas tem que fazer com muito cuidado, senão vai estragar a ponta do ferro de solda. E finalmente vamos aprender a tirar solda. Esse resistor, por exemplo, que eu soldei na plaquinha universal, era só um exemplo, ele não pode ficar aqui. Como é que a gente tira esse negócio? Primeira coisa vai ter que ser acrescentar um pouco de solda nova, porque a solda, essa aqui eu acabei de fazer, mas a solda quando fica muito antiga ela fica dura demais, é difícil de você derreter usando ferro de solda. Então você coloca um pouquinho a mais de solda lá e essa solda que você colocou a mais vai ajudar a outra a derreter. E depois, para tirar toda aquela solda que ficou, vai ter dois jeitos. Primeiro é usar um sugador de solda. Esse aqui parece uma seringa, né? Você aperta, ele arma, aí você aperta esse botão, ele suga a solda. É só chegar perto e, enquanto ela estiver mole, você puxa a solda. Muita gente usa uma mangueirinha na ponta do sugador, que é para não estragar o bico dele, mas a gente não achou a mangueirinha, vai usar sem mesmo. Segunda coisa que você pode usar é uma fita de soldadora ou malha de cobre. Isso aqui parece um fio, mas na real ela é um trançado de fiozinhos de cobre bem fininhos. No momento que você coloca isso aqui em cima da solda quente, ali do estanho, ele vai atrair a solda para ele, então vai meio que sugar a solda e limpar. Mas vamos ver se tudo que eu tô falando é verdade mesmo, né? Então eu vou lá, coloco um pouquinho de solda nova em cima da solda antiga e enquanto ela ainda tá líquida, eu puxo com o sugador. Talvez seria necessário fazer isso mais de uma vez. Quando eu já tirei uma boa parte da solda, é só encostar o ferro de solda de novo no terminal que o componente pode cair. Olha só, o resistor já saiu. Para limpar qualquer restinho de solda que sobrou aqui, eu vou usar a fita de soldadora. Olha só como ficou. É isso aí, pessoal. Só lembrando que solda, você tem que soldar bastante para pegar um pouco de prática. Então, se você tomar uns cuidados com segurança, não tem problema nenhum. Dá para errar pra caramba sem gastar praticamente nada. Então, treina aí. Porque solda mal feita é o que há para dar mau contato e você ficar procurando qual componente que está com problema desesperadamente. No fim das contas, é uma soldinha ali que está meio opaca e que rachou e está estragando o seu projeto. Então, vamos pular essa parte e esquecer que a solda existe porque ela está bem feita. Fechou? Não esquece de dar o seu joinha aí embaixo e dar uma olhada nas outras aulas do nosso Manual Maker, que tem como mexer no multímetro, como funciona volt, watt, ampere, como funcionam todas essas ferramentas aqui atrás. Tem aula boa pra caramba.